Na noite fria de 18 de agosto de 2011, Roberto Nunes, um caminhoneiro de 42 anos, fez um desvio em sua rota para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele ia ao encontro de uma mulher, Silvana, que havia conhecido online. O que parecia um convite inofensivo para um café e um banho quente, rapidamente se transformou em uma armadilha. Sentado em uma casa antiga, Roberto sentiu a visão turva e o medo apertar, especialmente quando viu uma sombra se mover por trás de uma cortina fina. A sensação era clara. Ele poderia não sair dali vivo. No dia seguinte, o caminhão de Roberto foi encontrado abandonado, com seu rastreador desligado. Ele havia desaparecido. Por horas agonizantes, sua esposa, Dona Zuleide, enfrentou a angústia da incerteza. Onde estava Roberto? E o que realmente aconteceu naquele encontro com a mulher misteriosa? O caso parecia insolúvel, até que uma pequena pista dentro da cabine do caminhão revelou o perigo por trás do sorriso de Silvana. E mudou tudo. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Roberto Nunes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Roberto Nunes, caminhoneiro de 42 anos, estava em rota. Ele acreditava fazer uma parada romântica em Pelotas. Uma mulher encantadora o havia convidado. O encontro parecia inofensivo. Após dias na estrada, Roberto aceitou. No quarto onde ele estava, uma sombra surgiu. A figura movia-se atrás da cortina. Roberto sentiu um medo claro. Ele temeu pela própria vida. O convite romântico revelava-se uma armadilha. Aquele encontro não era seguro. Roberto Nunes tinha 42 anos. Ele era um caminhoneiro experiente. Nunes era casado e pai de um adolescente. Seus colegas o conheciam como um homem tranquilo. Ele era cuidadoso em seu trabalho. Roberto era muito correto com as cargas que transportava. A vida na estrada o mantinha distante de sua casa. Esta rotina gerava uma vulnerabilidade. A solidão na estrada podia levar ao desejo por companhia. Roberto conheceu Silvana em um grupo online. Este grupo era para caminhoneiros. A interação ocorreu em uma rede social. Isso aconteceu em julho de 2011. Silvana se apresentou como interessada em histórias da estrada. Ela começou a enviar fotos. Áudios e propostas de encontros também foram enviados. Silvana construía uma imagem. Ela parecia uma mulher encantadora. O objetivo era cativar Roberto. Ela plantava as sementes da manipulação emocional. Os prints das conversas foram guardados pelo amigo Edgar. Eles mostravam o padrão de contato. Silvana iniciava o esquema de sedução. O ano era 2011. A estação era o inverno gaúcho. Pelotas, Rio Grande do Sul, era o local. As noites eram frias. As ruas ficavam mais vazias após as 22 horas. Isso ocorria nos bairros residenciais. O policiamento era escasso à noite. A cidade mantinha seu ritmo normal. Havia movimento em bares do centro, mas as áreas residenciais à noite tinham pouca vigilância. A casa era antiga. Ela ficava em uma rua estreita. Estava próxima ao antigo mercado público. Este ambiente era propício para um crime. Facilitava o plano criminoso de Silvana. Silvana insistiu no desvio de rota. A data era 18 de agosto de 2011. Ela pediu que Roberto fizesse um pequeno trajeto até sua casa. O convite era para um café e um banho quente. Roberto aceitou. Ele chegou à residência. Silvana o recebeu com simpatia. A casa parecia simples, mas estava arrumada. Ela ofereceu comida. Uma bebida para aquecer do frio também foi servida. Todas estas ofertas eram parte da armadilha. O rastreador do caminhão registrou o desvio. Os dados da empresa de monitoramento confirmaram a mudança de rota de Roberto. Minutos se passaram. Roberto estava no sofá. A bebida agiu. Sua visão ficou turva. A fala de Roberto tornou-se lenta. Ele foi levado a um quarto dos fundos. Silvana disse para ele descansar. No quarto, Roberto notou uma sombra. A sombra era alta. Ela se movia atrás de uma cortina fina. Havia alguém escondido ali. O medo tomou conta de Roberto. A situação era de perigo iminente. Roberto tentou se levantar. Suas pernas estavam pesadas. Elas não respondiam corretamente.
A última coisa que Roberto ouviu foi a voz de Silvana. Ela sussurrou. Silvana disse que ninguém sentiria falta por algumas horas. Esta foi a última lembrança clara de Roberto. A consciência dele falhou. Roberto apagou. O caminhoneiro estava agora inerte. Ele havia sido neutralizado. O plano de Silvana estava em execução. Roberto Nunes desapareceu da casa. Sua família não tinha notícias. A ausência de contato gerou preocupação. A angústia para a esposa e o filho começava. Roberto Nunes não retornou o contato. Sua esposa, Dona Zuleide, esperava notícias. As horas passavam. A preocupação aumentava. Ela tentou ligar novamente para o marido. Não houve resposta. Roberto estava desaparecido. Dona Zuleide decidiu agir. Ela foi à delegacia. Isso ocorreu em 19 de agosto de 2011. A esposa registrou um boletim de ocorrência. Ela comunicou o desaparecimento de Roberto Nunes. O delegado Freitas assumiu o caso. Ele era o responsável pela investigação. A polícia iniciou a busca pelo caminhoneiro. Freitas coletou as primeiras informações. Ele ouviu Dona Zuleide. Ela detalhou o último contato com o marido. Roberto havia mencionado um encontro em Pelotas. Ele falara sobre uma mulher. O delegado Freitas ordenou a verificação. A polícia precisava de dados sobre a rota do caminhão. A prioridade era localizar Roberto. O caminhão de Roberto Nunes foi localizado. A descoberta ocorreu em um pátio afastado. A data era 19 de agosto de 2011. O veículo estava estacionado de forma incomum. O rastreador GPS do caminhão havia sido desativado. O desligamento foi feito de modo grosseiro. Isso indicava uma interferência deliberada. A polícia técnica iniciou a perícia. Peritos examinaram a cabine do caminhão. Eles procuravam por vestígios. Um objeto foi encontrado no interior. Era um pequeno caderno de fretes pertencente a Roberto Nunes. O caderno continha uma anotação. Em uma das páginas, o nome Sil estava escrito. A escrita foi feita com batom. Próximo ao nome, havia manchas. As manchas eram de um líquido transparente. Esta foi a primeira pista concreta. Ela ligava o caminhoneiro a uma pessoa. O caderno se tornou uma evidência crucial. Ele direcionava a investigação. A polícia tinha agora um nome. O perito químico Dr. Marcelo Prado iniciou o trabalho. Ele analisou o caderno de fretes de Roberto Nunes. A análise laboratorial foi conduzida. Os resultados foram claros. O papel continha resquícios de um benzodiazepínico líquido. Este era um sedativo potente. Exames toxicológicos foram realizados no sangue de Roberto. O mesmo tipo de sedativo foi identificado no sangue da vítima. Isso confirmou a aplicação da substância. Roberto foi dopado antes de desaparecer. A presença do sedativo no caderno e no corpo da vítima era uma prova. Ela demonstrava premeditação. Revelava o método da armadilha de Silvana. A ciência desvendava o crime. Silvana se apresentou à polícia. Ela tentou parecer uma mulher solitária. Dizia buscar apenas um romance. O interesse seria por um caminhoneiro de bom coração. Nas primeiras horas da investigação, Silvana buscou se posicionar como vítima. Ela afirmou que Roberto Nunes passou mal sozinho em sua casa. Alegou ter se assustado com a situação. Por medo, ela teria deixado o local. Esta foi a história contada por Silvana. Ela tentava desviar a atenção da polícia. A versão de Silvana não resistiu. As evidências eram fortes. O caderno de fretes de Roberto Nunes foi crucial. Ele continha a anotação em batom com o nome Sil. Havia também resíduos de um sedativo no papel. O exame toxicológico confirmou a presença de benzodiazepínico no sangue de Roberto. Isso indicava que a vítima foi dopada. Os dados da empresa de rastreamento também a contradiziam. O GPS do caminhão registrou o desvio para Pelotas. Ele mostrou o tempo de parada perto da casa de Silvana. A desativação grosseira do rastreador era mais um fato. Todos estes elementos derrubaram a versão de Silvana. A polícia tinha provas de sua manipulação. A máscara de mulher frágil e assustada caiu. A investigação revelou a verdadeira natureza de Silvana. Ela não era uma vítima. Ela era a perpetradora. A história de Roberto Nunes começava a ser esclarecida. A investigação avançou.
A verdade por trás de Silvana emergiu. Ela não era uma vítima assustada. Silvana era a mente do grupo criminoso. Ela orquestrava os ataques. Descobriu-se que Silvana pesquisava rotas de caminhões. Seu interesse era em cargas valiosas. Ela buscava informações sobre mercadorias de alto valor. Silvana mantinha contato com receptadores. Eles eram compradores de produtos roubados. Ela fornecia dados detalhados. Horários, placas e tipos de mercadorias eram informados. Este era um esquema articulado. A sombra atrás da cortina não foi imaginação de Roberto. Era um comparsa. Este homem aguardava no quarto. Ele era acionado após a vítima ser dopada. Sua função era assumir o caminhão roubado. A coordenação era de Silvana. A investigação revelou um padrão. Silvana já havia atraído outros motoristas. Ela usava a mesma tática. Sempre se apresentava como uma mulher frágil. Ela simulava paixão. Seu objetivo era manipular as vítimas. Ela as levava para a armadilha. No início da investigação houve uma dificuldade. A polícia demorou a considerar Silvana como a mentora. As suspeitas focavam em quadrilhas masculinas. Grupos de homens já eram conhecidos por roubo de carga. Essa hesitação atrasou o caso. A ligação entre casos semelhantes em outros estados foi retardada. A percepção do perigo feminino era subestimada. Silvana explorava essa falha. Ela usava a aparência de fragilidade. Era uma estratégia eficaz para seus crimes. Roberto Nunes foi localizado. Era 20 de agosto de 2011. Ele estava em um galpão abandonado. Roberto estava desacordado. Exibia sinais de sedação profunda. A equipe de resgate o encontrou. Ele estava vivo. Roberto foi encaminhado para atendimento médico. O relatório médico confirmou o uso de sedativos. A recuperação foi um processo gradual. Roberto conseguiu se recuperar fisicamente. Ele retornou para casa. No entanto, o trauma persistiu. Roberto desenvolveu medo. Ele desconfiava de qualquer convite. A desconfiança se estendia a situações fora do ambiente de trabalho. A experiência deixou marcas psicológicas. O episódio impactou sua vida pessoal e profissional. A confiança em estranhos foi quebrada. O ato de Silvana gerou consequências duradouras. Roberto vivia com o medo constante. O perigo vindo da sedutora de Pelotas alterou sua rotina. A ameaça feminina transformou sua percepção de segurança. Silvana foi presa em 25 de agosto de 2011. A prisão ocorreu em flagrante. Ela tentava repetir o mesmo esquema. Outro motorista seria a nova vítima. Filmagens de uma câmera de posto de combustível registraram a tentativa. A evidência solidificou o caso contra ela. Durante o julgamento, o papel de Silvana ficou claro. Ela foi identificada como a mente do grupo criminoso. Silvana selecionava as vítimas. Ela marcava os encontros. Criava as armadilhas para os caminhoneiros. Seu método era sempre o mesmo. Silvana foi condenada. As acusações incluíram tentativa de homicídio. Ela também foi condenada por roubo qualificado. A associação criminosa foi outra condenação. A justiça foi aplicada. A família de Roberto sentiu alívio. Ele estava vivo. No entanto, o medo e a desconfiança persistiram. A experiência traumática afetou a todos. Qualquer nova viagem de Roberto gerava apreensão. A ameaça de Silvana deixou marcas profundas. O ciclo de golpes foi encerrado. O caso de Silvana teve consequências diretas. Empresas de transporte alteraram seus procedimentos. Novos protocolos de segurança foram implementados. Motoristas receberam alertas sobre encontros marcados em redes sociais durante as viagens. Associações de caminhoneiros também agiram. Campanhas internas de prevenção foram iniciadas. Elas pediam que qualquer convite suspeito fosse comunicado imediatamente. O nome de Roberto Nunes tornou-se referência. Ele foi citado em palestras de prevenção. O caso lembrava que o perigo pode vir de fontes inesperadas. A ameaça podia surgir de quem se apresentava como companhia. Não vinha de uma ameaça óbvia. Este caso reforçou uma percepção. Homens podem ser vítimas de mulheres com intenções criminosas. A manipulação feminina representava um risco real.